Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste 29º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos diante de nós a liturgia deste final de semana que nos fala sobre como colocar as coisas no seu devido lugar em nossa vida e também na sociedade. E é uma leitura muito bem-vinda a partir da proximidade, inclusive, que temos com as eleições municipais. A palavra de Deus quer nos dar dicas preciosas sobre como devemos nos portar como homens e mulheres de Deus que vivem numa sociedade. E que, portanto, são livres e devem exercer o seu direito de mudar as coisas para o bem comum, para que o reino de Deus aconteça em nosso meio. Então vamos compreender um pouco qual era a situação do tempo de Jesus aqui, conforme o Evangelho. O Império Romano, ele controlava toda a Palestina, toda aquela região e mais além daquela região, e diversos grupos estavam ali e se relacionavam com essa situação. Aqueles que eram os aristocratas, aqueles que tinham o poder e queriam se manter no poder, eles apoiavam o Império Romano, ou pelo menos eram amigos, conforme a necessidade do Império Romano. Começamos pelo próprio rei Herodes e os seus partidários, os herodianos, que aparecem no Evangelho de hoje. Também os saduceus, ou seja, os sacerdotes, para se manterem no poder ali no templo, controlando e ganhando alguma coisa, eles também se faziam próximos do Império Romano. Já ao contrário deles, existiam aqueles que eram radicalmente contra, como por exemplo os zelotas, que chegavam a atacar, fazer ataques, como guerrilheiros e pequenos terrorismos, atacando a população romana e principalmente os soldados romanos. E tinham também os fariseus. Os fariseus, eles não engoliam o controle romano, não aceitavam o controle romano, porém obedeciam. Então, por exemplo, pagavam os impostos. Os fariseus que queriam pegar Jesus, então, eles elaboraram um plano e se aliaram a inimigos seus, que eram os herodianos, para tentar pegar Jesus. Então foram junto com os herodianos e trouxeram um dilema a Jesus: pagar o imposto ou não a César? É um dilema que colocaria Jesus contra algum grupo. Se Jesus dissesse: não devemos pagar o imposto a César, então os herodianos, que eram próximos dos romanos, iriam alertar os romanos que iriam perseguir Jesus. Mas se Jesus dissesse: sim, devemos pagar o imposto a César, então os fariseus iriam colocar todo o povo contra Jesus. Jesus percebeu a armadilha e mostrou que, no fundo, aquele dilema era uma visão muito superficial sobre a realidade. Assim como qualquer dilema em que se coloca apenas duas opções,
como hoje nós temos na política, né? Ou é direita ou é esquerda, é sempre uma visão simplificada, reduzida, pobre, miserável da realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso. Então Jesus pede para trazer uma moeda daquele tempo. E trouxeram uma moeda, e Jesus já mostrou, olha, esta moeda aqui, de quem é a inscrição, de quem é este desenho que tem aqui, é de César. Ou seja, vocês já estão aceitando o domínio romano quando vocês estão utilizando esta moeda. Então não adianta falar de boca algo se na prática vocês aceitam de fato, né? Mas Jesus queria dar uma lição ainda mais profunda a cada um deles. Ele disse, bom, se vocês estão aceitando essa moeda, dai a César o que é de César, ou seja, sejam obedientes e façam a sua parte dentro daquilo que é a sociedade civil. Façam a sua parte. Dai a César o que é de César, ou seja, o imposto. Porém, dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A sua vida, o seu coração, tudo que você é, ou como diria Deuteronômio, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todos os seus pensamentos. Portanto, com tudo que você é. A César é o imposto, a Deus a minha vida, o meu coração. É preciso haver esta diferença, essa diferenciação na submissão, não é? Podemos nos submeter aos poderes civis, e é claro que devemos fazer, afinal de contas nós vivemos em sociedade, mas a submissão é esta. Enquanto a Deus, a submissão deve ser total, ou seja, eu devo me colocar nas mãos de Deus por completo. É isso que Jesus quer ensinar. E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. As coisas só têm a ordem correta, segundo o reino de Deus, segundo a vontade de Deus, quando Deus está em primeiro lugar. E não quando o Estado está em primeiro lugar. Quando o Estado está em primeiro lugar, quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, inclusive comete erros terríveis, como legislar fora da sua jurisdição, se colocando no lugar de Deus e decidindo, inclusive, se as pessoas devem morrer ou não. Leis, por exemplo, ligadas ao aborto, à eutanásia ou à pena de morte, são leis que fazem com que o ser humano se coloque no lugar de Deus. Leis, por exemplo, que contribuem para que as pessoas fiquem mais pobres, mais miseráveis, para que não ajude as pessoas, para que não haja uma cobertura social ao ponto de ajudar as pessoas mais necessitadas, fazendo com que estas fiquem jogadas à sua própria sorte e talvez até morram de fome, né? Fiquem desnutridas e tenham sérias sequelas ao longo da sua vida, principalmente as crianças. Esse tipo de forma de governar ou de legislar quando é uma lei, isso é se colocar no lugar de Deus e decidir sobre a vida humana. Está errado. Isso é uma abominação. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Por isso que a sociedade está essa bagunça que está. As pessoas preferem muitas vezes lutar pela morte de uma criança, ainda no útero, e lutar pela vida de um cachorrinho. É próprio de uma sociedade que perdeu seus valores e não sabe para onde está indo, que vai se afundando, que vai se corroendo. Então nós precisamos prestar atenção nisso e trazer para a nossa realidade Deus, a partir daquilo que é a vontade de Deus, como vou construir o reino de Deus, em primeiro lugar, na minha vida, depois na minha comunidade, e depois na minha sociedade. Afinal de contas, cada um de nós é instrumento de Deus para que a sociedade seja transformada, para que o reino de Deus aconteça, para que o projeto de Deus de fato se realize em nosso meio. Assim como na primeira leitura, nós temos ali Ciro, o rei da Pérsia, inclusive um pagão,
que, sem perceber, e por 2 vezes a leitura vai dizer isso, é usado por Deus para que o seu projeto se realize, projeto de salvação e de libertação. Ciro foi lá, destruiu, lutou contra a Babilônia, venceu a Babilônia, e o povo de Israel, o povo escolhido, que estava cativo na Babilônia, pôde voltar para Jerusalém. O povo de Judá pôde voltar para Judá, voltar para Jerusalém e retomar a sua vida. Ou seja, ele que é pagão e que nem sabia de Deus, do Deus de Israel, não sabia da vontade de Deus, fez a vontade de Deus. Imagina nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a sua vontade, muito mais nós temos que lutar para que a vontade de Deus se realize. Na segunda leitura nós temos um exemplo prático, que é a comunidade dos Tessalonicenses. São Paulo traz uma realidade muito interessante. Ele dá graças a Deus. Dá graças a Deus porque aquela comunidade vive a fé, a esperança e a caridade. Aquela comunidade sabe ser comunidade, buscar a vontade de Deus enquanto comunidade. Claro, com os seus problemas também. Nenhuma comunidade é perfeita. Mas lutam para buscar a vontade de Deus, acolhendo a palavra de Deus no seu coração. Nós também precisamos viver essa realidade. Nós, infelizmente, nós perdemos a noção do que é ser comunidade. E é muito triste isso. Nós católicos vamos na igreja, cumprimos a nossa obrigação do final de semana e pronto. Não sabemos quem está ao nosso lado, não sabemos quem são os membros da nossa comunidade. Perdemos a consciência de que precisamos ser comunidade, é a vontade de Cristo que nós sejamos comunidade. Comunidade unida que vive a fé, a esperança e a caridade, que, portanto, presta culto ao Senhor juntos, vive a caridade, um ajuda o outro, ninguém pode passar necessidade, e que tem a esperança de um dia chegarmos juntos, construirmos o reino de Deus aqui e chegarmos juntos à glória de Deus. É essa comunidade que quer fazer a vontade de Deus, que quer construir o reino de Deus, que nós precisamos fazer parte, nós precisamos construir essa comunidade, construindo inclusive a consciência de que comunidade de verdade é assim, vive assim. Uma comunidade que acolhe a vontade de Deus em sua vida, que não coloca ídolos no lugar de Deus, mas que coloca Deus em primeiro lugar. Essa comunidade não somente luta para que todos os membros estejam bem, unidos e juntos adoremos a Deus, mas também luta por uma sociedade melhor, com consciência, dos valores próprios do Evangelho e que devem permear toda a sociedade. É essa comunidade, o caminho para a construção do reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no mês missionário, nós também precisamos tomar consciência de que isso daí faz parte da nossa missão. Construir a comunidade e construir uma sociedade melhor faz parte da nossa missão. Somos missionários e isso daí também é parte daquilo que devemos realizar. Que o Senhor nos ajude, nos dê consciência, nos ilumine com a graça do seu Espírito Santo, para que nós possamos assumir esta missão que Deus nos deu. Assumir a vontade dEle como a nossa vontade. E lutar aqui, agora, na nossa comunidade, nas eleições e em todos os momentos, para que o reino de Deus aconteça aqui e agora, a partir do aqui e agora, mas que se complete, que se planifique na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.